Você, Rafa. Prazer em tê-lo junto comigo aqui na Rádio de Minas, Rafa. A recíproca é verdadeira. Satisfação, viu, Álvaro Damião? Obrigado. Ontem estivemos na transmissão do Jogo do Galo e agora o primeiro programa aqui na casa. Que prazer, Tamo junto. Viu? Aqui, como é que foi o pós do Atlético? Pois é, a segunda-feira de trabalho na cidade do Galo. Atlético que não tem tempo para ficar se lamentando, né, Álvaro? Claro, foi uma pancada forte a derrota na final da Copa do Brasil, ter perdido um título em casa para um rival, que é o Flamengo. O Atlético certamente sentiu esse golpe, mas não tem como ficar lamentando por muito tempo, até porque o Galo tem 7 jogos decisivos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando isso por quê? Porque o Galo já perdeu tanto ponto importante nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que ele tá vendo times que estavam muito atrás dele na tabela se aproximarem. Ele já não está mais na primeira página da classificação do Brasileirão. E seria o cenário ideal, seria o quê? Conquistar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, sem ter que depender exclusivamente da final da Libertadores. Gente, aqui eu não estou dizendo que o Atlético não tem condições de conquistar o título. Acredito que sim, tem plenas condições, é jogo único, é contra o Botafogo. Essas partidas únicas são decididas nos detalhes. E, claro, o Atlético pensa, obviamente, o foco é a final da Libertadores. Mas não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. E ao longo da competição, o torcedor, em alguns momentos, achou que o Galo tinha realmente abandonado. Por quê? Ainda tinha Copa do Brasil e Libertadores, e o Milito não tinha como colocar força máxima nos jogos do Brasileirão, tendo semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco, tendo semifinal de Libertadores contra o River Plate. Mas agora, Álvaro, o cenário é diferente. O próprio Milito ontem, na entrevista coletiva, ele deixou bem claro que desses 7 jogos restantes de Campeonato Brasileiro, ele vai colocar força máxima. Joga quem estiver em melhor condição física. Os melhores vão a campo. E são 5 partidas dessas 7 antes da final da Libertadores contra o Botafogo. Sendo que já tem o Flamengo, quarta-feira, 8 da noite, melhor dizendo, pela 33ª rodada da Série A, e o jogo atrasado da 19ª rodada no sábado, em plena data FIFA, contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Tem desfalques importantes, a gente pode falar um pouquinho mais do time daqui a pouco, mas é o cenário do Atlético nessa reta final de temporada 2024, Álvaro. Na semana da Copa Libertadores, da decisão contra o Botafogo, o Atlético tem o Juventude no dia 26, é isso? Isso. 4 dias antes. Exatamente. Tem o próprio Botafogo, né? Antes da final. Tem o Flamengo. Tem o Atlético Paranaense. Flamengo é o próximo agora já. Exatamente, na quarta-feira. Eu tô falando porque a semana da Copa Libertadores, do dia 30, no sábado, o Atlético joga contra o Botafogo na Argentina, em Buenos Aires. No dia 26, acredito ser esse o jogo antes, até porque depois o Atlético joga no dia 4/12, e aí ele joga contra o Vasco lá em São Januário. Isso. Né? Então, o jogo anterior à Copa Libertadores é esse contra o Juventude, numa terça-feira, às 21h30. O Atlético joga em casa, né? Vamos ver se esse em casa será na Arena MRV, porque depois desse tumulto todo, né, Ale? Opa! Você não pode falar, não pode cravar hoje que o Atlético vai jogar pelo Brasileiro em casa, porque, não sei, daqui a pouco o Wellington, daqui a pouquinho a gente vai pro Rio de Janeiro, daqui a pouco o Wellington vai falar também sobre isso, mas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são 2 competições da CBF. Sim. Então eu não acredito que a CBF vá punir o Atlético, por exemplo, em Copa do Brasil. Também, não é verdade? Eu também acredito que vai pegar jogos aí e uma multa, né? Que a CBF gosta também de uma multazinha, ela gosta, né? E essa deve ser bem da salgada. E o Atlético realmente agora é aprender com os erros, eu tô falando dentro de campo, né? Aprender com os erros, tentar focar na recuperação no Campeonato Brasileiro, que precisa se recuperar mesmo. Hoje, tudo bem que tem 2 jogos a menos, mas são 5 pontos apenas que o afastam da zona do rebaixamento, e tem que pensar sim em se manter pelo menos entre os 8 primeiros, né? Pelo menos entre os 8 primeiros, eu acho que é muito razoável que o Galo figure ali nessa zona de classificação, pensando também na Libertadores via Campeonato Brasileiro, não só pela competição que vai disputar no dia 30. Até chegar esse jogo contra o Juventude, o Atlético tem outras partidas pelo Brasileiro. Vai com força máxima, então? Vai com força máxima. Os jogos são Flamengo, quarta-feira, depois no sábado, o Atlético Paranaense, aí no dia 20 de novembro, Atlético e Botafogo. Lembrando que no turno, o Galo perdeu por 3-0 no Rio de Janeiro, e aquele jogo da época que o Galo estava todo capenga, né, Álvaro? Porque tinha muitos desfalques, jogadores convocados, então aquilo não pode servir muito como parâmetro pra gente ficar... Na verdade, né, acho que foi o jogo aqui, né, 4-2, né, que o jogo do turno, porque agora vai ser no Maracanã,
E aí foi 4-2. Tá 8-3 no confronto desse ano, né? Isso com o Flamengo, né? O Botafogo 3-0 no 3-0, é verdade, Isso. Aí depois tem o São Paulo, fora de casa, no Morumbi. E então, o Juventude, que é o jogo que antecede a final da Libertadores. E tá certo o técnico Melite colocar o time com força máxima no Campeonato Brasileiro. Manda um abraço pro meu amigo Alex, aqui tá lá na Concórdia, presidente do Inconfidência. Um abraço, obrigado pelo carinho, viu, Alex? Deixa eu falar um negócio aqui. O Atlético, ele tem que voltar as atenções dele pro Campeonato Brasileiro, até porque ele só tem um jogo agora pela Libertadores. Pode dar bom demais, como pode dar ruim também. Né? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço também pro Gleidson, que tá indo pegar gelo pro homem. Ó, bacana demais. Mais ou menos, que é pra botar na banheira, não é pra o gelo que nós gosta. Eu tava do lado dele ontem ali, ele tava atrás do gol do meu lado, mas sofre, ele sofre. Mas é um cara muito bacana, um abraço pra ele. Gente boa, nosso querido caseiro, né, que a gente fala, caseiro do Hulk. Isso, recuperando o Hulk para esses jogos decisivos que o Atlético tem pela frente. Serão jogos um atrás do outro a partir de agora. E é força submáxima, né? Porque no Brasil é assim, tem data FIFA, mas tem jogo, né? O Rafa já disse aí. Então, por exemplo, para esse jogo você já não tem o Arana, você já não tem o Júnior Alonso, você já não tem o Franco, você já não tem o Vargas, você já não tem faz tempo, vamos falar a verdade, né? Mas é força submáxima, porque você vai jogar 2 partidas sem essa turma aí, né? Mas entre o Vargas e o tal do Kardec, eu sou mais o Vargas, viu? Não, pelo amor de Deus. Tecnicamente não tem nem comparação. Pelo amor, não sei se foi você ou se foi o Edu Panza, eu confesso pra você que agora eu não me lembro, que falou no ar ontem, depois da transmissão, o que aconteceu com o Kardec? Foi você ou foi o Panza? E eu pensei, sabe o que eu pensei dentro do carro? Ué, o que aconteceu é isso aí que é o normal dele. A gente tem que perguntar o que aconteceu com o Kardec no Maracanã. Ter feito um gol numa final, isso aí tem que perguntar o que aconteceu lá. Porque o normal dele é aquilo que a gente viu ontem. Pelo amor de Deus. O cara me perde um gol em cima da linha. Aquele gol não dá pra... não tem condição. Nem o Kardec tem defesa, pode perder aquele gol. Deve estar com uma vergonha danada. Mas como é que defende um trem daquele? É. Você tá louco, tá de brincadeira. E gente, se o Galo faz 1-0 ali, Kardec, faltando 10, 15 minutos, né? Tá de porque tem acréscimo, então uns 15 minutos, você tá louco. A Arena ia junto com o Galo pra cima do Flamengo. O homem perde um gol em cima da linha, só Deus. Complicado, mas voltando a falar do Campeonato Brasileiro, Álvaro, tem algumas voltas importantes, né? O Atlético perde 4 jogadores convocados para a data FIFA, mas o Milito terá à disposição o Igor Gomes, o Gustavo Scarpa e o Mariano. Esses que cumpriram suspensão contra o Atlético Goianiense. Tem também Fausto Vera e Daverson. São 2 jogadores contratados no meio do ano, que se encaixaram como uma luva nesse elenco do Galo. Tanto é que a gente vê o torcedor falando muito, né? Pô, que falta faz o Daverson nesse time da Copa do Brasil. Aliás, que regulamento é esse? Eu não consigo entender. Todas as competições, você consegue escrever o jogador, ainda que ele tenha atuado por outra equipe, ao longo da competição. E na Copa do Brasil não pode. Mas, enfim, não vem ao caso, é decisão da CBF, a gente não tem poder para mudar o que acontece lá na Confederação Brasileira de Futebol, mas são peças importantes que voltam para esse jogo contra o Rubro Negro. Paulo Vitor estava pendurado, tomou o 3º amarelo contra o Atlético Goianiense, fica de fora junto com os convocados, e o Galo tem que ficar de olho também nos pendurados, tá? Porque o Igor Rabelo, Saravia, Rômulo e o Rubens são os jogadores que já têm 2 cartões amarelos. Treinamento amanhã às 3:30 da tarde e depois a gente pode pensar aí nesse 11 titular do Atlético para encarar o Flamengo novamente, Álvaro. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio, né? Por isso aqui na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes, seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ficou bravo também ontem com a saída do Scarpa, hein? Não, porque o Milito, para mim, de forma acertada, ele aumenta a estatura do time, colocando o Kardec, que era o que tinha, né, pra janta, e também colocando Batalha, jogando lá na área, né? Indo lá pisar na área para você ter esse jogo aéreo que era que o Atlético estava usando mais. Foi onde inclusive saiu essa chance incrível desperdiçada pelo Kardec. Só que quem são os cruzadores, né? Quem coloca a bola na área nesse time do Atlético? O Gustavo Scarpa, com maestria, e o Arana. Pois ele conseguiu tirar os 2 do jogo. Ele coloca os grandão na área e tira os 2 caras que colocam a bola na área. Então, assim, cara... Os caras que batem pro gol, se vai ter o rebote ali é porque é o Arana que chutou, ué. Exatamente. Então, assim, por mais que o Arana não tenha Ou o Scarpa. Por exemplo, o Scarpa, inclusive, tava jogando bem. O Arana pode jogar mais do que jogou,
Mas, poxa, são os caras que cruzam bem a bola, com maestria, né? São dos melhores, inclusive, do futebol brasileiro para fazer isso. E você aumenta a estatura para brigar no jogo aéreo ofensivo e você tira esses caras. Então, realmente, não gostei. Mas, vou te falar, ontem foi o jogo que eu critiquei menos o Milito. Porque acho que dentro das possibilidades ali, o Atlético até que jogou muito melhor, mas muito melhor do que no Maracanã. Mas muito melhor. Claro que ele correu riscos, mas aquilo foi em circunstância do jogo. E vou te falar uma outra coisa, viu, Ale? O Atlético conseguiu fazer ontem uma coisa que dificilmente se conseguiria. Porque muito se falava, o Atlético corre o risco desde o primeiro minuto de tomar um gol do Flamengo e aí a vaca ir pro brejo. O Atlético conseguiu segurar o Flamengo. O Atlético não só atacou o Flamengo e teve grandes oportunidades, como o Atlético conseguiu segurar o Flamengo. Mas o Flamengo segurou o Atlético também. Claro que segurou. Mas o Atlético conseguiu segurar o Flamengo e atacar. Abria espaço pro Flamengo. Isso era natural, a gente já imaginava. O Flamengo colocou o Bruno Henrique com a velocidade dele. Imaginava-se que fosse dobrar as chances do Flamengo de levar preocupação ao Atlético. Mas o Atlético conseguiu. Pena é o Atlético perder alguns gols, como aquele que perdeu com Allan Kardec. Aí desmonta qualquer um. Aí não tem jeito. E com a defesa exposta, como você citou, com o time todo voltado para o ataque, é natural que com o talento dos jogadores que tem o Flamengo, que eles criassem ali oportunidades. E aí o Everson trabalhou muito bem, né? Foi muito bem no jogo e tá lá para isso, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida. Mas foi um jogo jogado, né? Foi muito diferente do que aconteceu no Maracanã, onde ali sim o Galo acabou perdendo o título. E foi um jogaço de bola, né, Rafael? Foi um jogo assim, muito bonito, né? Pois é, intenso, jogo né? aberto. Os dois times brigando, não aquilo que a gente viu nas arquibancadas no pós-jogo, mas dentro das quatro linhas foi um grande jogo do futebol brasileiro. Uma pena que o Atlético não tenha conseguido vencer a partida diminuir a diferença de gols que precisava, mas foi realmente uma grande partida. Agora, quis o destino que o Atlético fosse ao Maracanã no jogo seguinte pro Flamengo, para entregar a faixa pro Flamengo. Pois é, né? Mas aí é aquela, né, Álvaro? O calendário é pré-determinado pela CBF. A gente não tinha como descobrir quem seriam os finalistas da Copa do Brasil. Tem gente que fala, nossa, requintes de crueldade. Mas quem sabe, né? Pode ser aquele jogo de ressaca do título. Isso. Como a gente já viu em algumas oportunidades. O próprio Cruzeiro deu uma goleada em cima do Galo após o título da Libertadores de 13. 4-1 no Mineirão. Jogo de ressaca do título. O Atlético tem que jogar a bola. Isso é fato. Independentemente do Flamengo estar bem ou não, tá de ressaca ou não, tem que jogar bola e precisa voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Aquabit não para de inovar. Agora você tem mais uma novidade no maior parque aquático de Minas Gerais. Águas Quentes, é isso mesmo. Águas Quentes com Rio Lento e mais 2 piscinas. Você não precisa mais ir para Caldas Novas. Agora tem água quente aqui mesmo, ao lado de Belo Horizonte. Garanta sua cota e venha curtir as águas quentes do Aquabit. Chame agora mesmo no WhatsApp 31 99406 8018. Venha conhecer mais essa nova atração do Aquabit. A programação do Galo, a partir de agora? Vamos lá, Álvaro. Programação do Atlético, treinamento às 3:30 da tarde desta terça-feira, viagem às 8:35 da noite para o Rio de Janeiro. Jogo contra o Flamengo às 8 horas da quarta-feira. O Atlético seguirá no Rio de Janeiro, vai ficar no Rio, porque tem treinamento programado para as 3:30 da tarde de quinta-feira. Viagem para Curitiba, ainda na quinta, às 9:20 da noite. Tem o treinamento em Curitiba na sexta-feira, às 3:30 da tarde, e o jogo no sábado, 6:30 da noite, contra o Furacão. Agora, Álvaro, você me permite, tem uma outra notícia? É uma informação que surgiu lá com os colegas da imprensa lá na Bahia, de que o goleiro Everson estaria na mira do Bahia. O Grupo City, que é o gestor da SAF do Tricolor de Aço, teria feito uma proposta para contratar o goleiro titular do Galo já para a temporada 2025. E essa informação surge justamente no momento em que o Marcos Felipe, que é o goleiro titular do Bahia, ele vive uma má fase. Entregou o gol contra o São Paulo, não passou tanta segurança contra o Juventude também. E claro, nós, como jornalistas, corremos atrás da informação e fomos apurar. Em apuração da Itatiaia, com fontes importantes do clube, a informação é de que não houve proposta por Everson, que tem contrato até dezembro de 2025, é peça fundamental desse elenco do Gabriel Milito, e a intenção, inclusive, das partes é que o vínculo dele seja estendido com o Galo. Melhor em campo ontem, jogou demais, segurou, salvou. O Atlético poderia ter saído da Arena MRV, inclusive com uma goleada, se não fosse as defesas do Everson. Foi muito bem, deu uma volta por cima, né? Passou por uma fase irregular, mas agora
cada vez mais o goleiro de confiança aí do Milito, né? E o Bahia, além de ter dinheiro, né? Tem essa vocação do goleiro que tem que jogar com os pés e ele tem problema no gol. Por isso que o Bahia faz essa investida, mas que bom que o Everson vai renovar porque tá vivendo uma fase incrível. O Guilherme Souza, nosso produtor, já posso chamar o Wellington Campos? Já tá aqui na ponta da linha? O Wellington Campos, porque o assunto continua sendo o Atlético, o assunto é o jogo de ontem, final, muita confusão na Arena MRV, o Flamengo tá na bronca, tem nota oficial, é isso, Wellington? Um abraço, boa noite. Pois é, Álvaro, estou aqui com uma nota de repúdio do Flamengo bastante intensa, são 3 folhas, imprimidas, que abre assim, ó, Clube de Regatas do Flamengo vem a público após as lamentáveis cenas de selvageria ocorridas ontem, dia 10 de novembro de 2024, dentro e fora das dependências da Arena do Clube Atlético Mineiro, manifestar-se o absoluto repúdio em face das agressões sofridas pelos torcedores, profissionais envolvidos no espetáculo, jogadores e comissão técnica deste clube. Infelizmente, o cenário de guerra visto ontem não é uma novidade em jogos realizados em Belo Horizonte contra a equipe do Atlético Mineiro. A rivalidade entre as equipes, que deveria ficar restrita ao ambiente desportivo de forma salutar, extrapolou a barreira do razoável, de modo que as autoridades, Ministério Público, órgãos de segurança pública, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Confederação Brasileira de Futebol, dentre outros, precisam e devem tomar medidas urgentes. Aí o Flamengo enumera, deixa eu ver aqui quantos itens, é muita coisa. E aí a gente vai dar uma puxada aqui, são 9 itens, né, desta nota, e fala logo no início, na entrada dos torcedores do Flamengo no setor de visitantes, as catracas não resistiram, né? Não comportavam a entrada da torcida. Os bares destinados à torcida do Flamengo pararam de vender bebidas, refrigerantes, e ainda no primeiro tempo de jogo, sendo que, além do calor intenso, os torcedores do Flamengo não tinham sequer acesso à água potável para limpar o rosto em razão do uso constante de gás de pimenta e ainda para hidratação. O Flamengo continua aqui. O camarote destinado aos dirigentes e comissão técnica do Flamengo não tinha a devida segurança necessária e inúmeras bombas foram lançadas dentro do campo. Fala também que durante toda a partida foram arremessados copos e outros objetos nos jogadores do Flamengo, em campo e no banco de reservas, sem que a segurança da arena intervisse para conter esses arremessos. Aqui diz também que durante toda a comemoração e a cerimônia de premiação, os responsáveis pela Arena MRV, de forma deliberada e antidesportiva, ligaram no último volume o sistema de som do estádio para tocar repetidamente por quase 1 hora o hino do Clube Atlético Mineiro e uma atitude desrespeitosa e contrária ao fair play, entre outros pontos que estão nesta nota, já publicada inclusive no site itatiaia.com.br, para que você possa ler com detalhes. Aí o Flamengo finaliza dizendo o seguinte: esperamos para que a Justiça Desportiva, conjuntamente com a CBF, se posicione com firmeza para que sejam punidos todos os responsáveis pelos atos de vandalismo, agressão e selvageria que mancharam a imagem de uma das maiores competições do futebol brasileiro. É a nota de repúdio do Flamengo, Álvaro.